Olá pessoal, nós vamos estudar alguma coisa sobre a Constituição Federal, do artigo 5º. A maioria dos doutrinadores entende que o artigo 5º é um dos mais relevantes, um dos mais importantes dentro do ordenamento jurídico. Nós vamos estudar sobre os direitos e as garantias fundamentais. Em relação aos direitos que são indispensáveis a qualquer ser humano, nós temos, por exemplo, o direito à dignidade, à liberdade, à vida, à igualdade, os direitos que nós vamos estudar lá do artigo 5º no caput. No que tange, por exemplo, aos direitos, a liberdade, nós temos aquele direito de ir e vir, ficar, permanecer. E qual é a garantia que nós temos quando esse direito é ferido? A garantia é o habeas corpus. Então, por isso que são direitos fundamentais. O espírito do artigo 5º pode ser resumido da seguinte forma, que a lei procura fazer algumas coisas desiguais para tornar as pessoas mais iguais. Então, esse é o espírito do artigo 5º. Na medida que as pessoas têm um tratamento diferenciado, são feitas algumas coisas desiguais para tentar tornar as pessoas um pouco mais iguais, e isso é justificado. Depois, nós temos aqui as espécies de direitos fundamentais. Nós temos no artigo 5º os direitos individuais, também no 5º os direitos coletivos. Depois, nós temos lá os direitos sociais, que vão do artigo 6º ao 11º. Temos também os direitos de nacionalidade, principalmente no artigo 12 e 13 da Constituição Federal. E depois tem ainda os direitos políticos, que nós temos lá do artigo 14 ao 17 da Constituição. Bom, o direito contemporâneo, o direito moderno, ele entende que a maioria dos direitos, eles não são absolutos, né? Tudo é relativo. Nada é perpétuo, nada é duradouro, tudo é relativizado, porque tem algumas limitações, tem algumas restrições quanto aos direitos. Por exemplo, nós temos o direito à vida, mas a vida pode ser tirada em algumas situações. Nós vamos ver e estudar isso daqui a pouco. Então, por exemplo, nós temos o direito à vida, mas em algumas situações pode ter a pena de morte, em caso de guerra declarada, por exemplo. Então, mesmo a vida, que é um direito muito importante, ele tem suas limitações. Qual é o significado da palavra isonomia? Isonomia vem do grego, iso, igual, igualdade, nomos, norma, lei. Um exemplo da palavra isonomia, o governo quando ele estabelece na tributação, por exemplo, imposto de renda, tem alguns que recebem mais, ganham mais, pagam imposto de renda, enquanto que outros não ganham muito, não pagam, são isentos do imposto de renda. Então o governo procurou, através da tributação, fazer com que o princípio da isonomia fosse aplicado. Na sequência, nós temos um pensamento já muito antigo. Dentro da história, uma das características dos princípios fundamentais, dos direitos fundamentais também, é a historicidade. Então, dentro da história, já podemos ver que Aristóteles já dizia que méritos iguais ou tratamentos iguais devem ser tratados de uma forma. E algumas pessoas têm alguns tratamentos diferenciados na medida de suas desigualdades. Então, o objetivo disso é tornar as pessoas um pouco mais iguais. Rui Barbosa já teve um discurso famoso, a Oração dos Moços, onde ele dava essa mesma ideia nessa frase célebre de Rui Barbosa. Depois, na sequência, no caput do artigo 5º diz o seguinte, que todos, né, são iguais perante a lei e são garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, essa expressão, os estrangeiros, mesmo que não residam no Brasil, ou se estão aqui a passeio, a turismo, eles também têm os mesmos direitos que os brasileiros. Direito, por exemplo, à vida, à liberdade, à propriedade. Se eles compram alguma coisa aqui dentro do Brasil a turismo, eles têm esse direito de propriedade. Então, isso é chamado de interpretação extensiva, porque a lei ela quer dar uma amplitude maior, ela carece, né, de amplitude, ou seja, ela diz menos do que deveria dizer. Então, os estrangeiros também têm esses direitos. Então, aos turistas prevalecem os direitos humanos nas relações internacionais. Eles também são protegidos por tratados internacionais. E todos os turistas, então, têm esses direitos. São chamados os direitos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos. Depois, o primeiro inciso do artigo 5º diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, vírgula, nos termos dessa Constituição. Quando diz que todos são iguais perante a lei,
já quer dizer que homens e mulheres se encaixam, mas o legislador quis ser redundante, ele quis afirmar, reforçar que não pode ter qualquer discriminação em função do sexo. O direito individual básico, por exemplo, da igualdade, ele tem suas restrições, suas limitações. Homens e mulheres na aposentadoria, por exemplo, as mulheres trabalham e contribuem, elas precisam ter 5 anos menos de tempo de contribuição e 5 anos menos de idade para se aposentar. Então, existem tempos diferentes. Tem as questões das prerrogativas de função. Algumas pessoas exercem cargos importantes, a função importante, então elas têm um tratamento diferenciado, não por causa da pessoa, o José, o Pedro, o João, mas pela função que ele exerce. Por exemplo, a instituição presidência da República deve ser preservada. Então, o presidente da República não pode ser preso em flagrante, nem por qualquer processo, só depois de uma decisão final, né, a última decisão. Os parlamentares, eles têm algumas prerrogativas de função, eles têm foro privilegiado, alguns cargos têm esse foro privilegiado, pela função que eles exercem. Temos também as imunidades diplomáticas. Os diplomatas também têm algumas imunidades que os demais que não têm esta função não possuem. Os hipossuficientes são aquelas pessoas desprovidas de condições financeiras. Tem algumas pessoas que recebem menos, ganham menos e não são isentas, por exemplo, do imposto de renda. Essas pessoas têm alguns benefícios sociais, enquanto que outros que recebem mais, são autossuficientes, eles pagam imposto de renda, não recebem benefícios sociais e justamente para tornar as pessoas mais iguais. Então, isso é chamado de políticas afirmativas. Então, o governo faz algumas coisas, dá alguns benefícios sociais para as pessoas mais carentes, são os hipossuficientes. Quanto ao imposto de renda, é uma forma também de tributar aqueles que ganham mais e com esse dinheiro ajudar aqueles que ganham menos. Quanto à tramitação preferencial em processos por idade ou doença grave, quando diz que todos são iguais, mas quem tem uma idade ou uma doença grave, mais de 60 anos, ele é considerado idoso, ele tem preferência na tramitação dos processos. Quanto à Lei Maria da Penha, numa vara criminal, ele também tem a tramitação mais célere, mais rápida, mais ágil e preferencial. Então, um processo que envolve a Lei Maria da Penha, ele tem prioridade na tramitação numa vara criminal. Na sequência, temos essa lei bem recente de 2014, a Lei 12.990, que estabelece cotas raciais em concursos públicos federais. Então, no dia 9 de junho de 2014, agora nesse dia 9 de junho, 2014, foi sancionado esse projeto de lei que estabelece as cotas raciais no serviço público. Então foram reservados 20% das vagas oferecidas nos concursos federais a candidatos que se autodeclaram pretos e pardos. O artigo 1º dessa lei diz que ficam reservadas aos negros 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista, controladas pela União na forma da lei. Então já temos aqui o artigo 1º que trata desse assunto. Quanto ao inciso 2 do artigo 5º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui consagra o princípio da legalidade. E outro detalhe, não se pode impor obrigações senão por lei. Então, só somos obrigados a fazer alguma coisa se a lei determina assim. Cícero, eu gosto muito dessa frase que ele já dizia há muito tempo atrás o seguinte: sejamos escravos da lei para sermos livres. Só se pode fazer o que é permitido em lei. O que é, afinal de contas, legalidade? É a submissão, é o respeito à lei, a atuação dentro dos limites da norma, do ordenamento jurídico. E há um entendimento também dos doutrinadores que, em relação à medida provisória, vincula, porque ela tem força de lei. E também
temos a famosa súmula vinculante, que está lá no artigo 103A da Constituição, em relação aos tribunais inferiores. Vamos ver o que diz lá esse artigo 103A. Diz que o STF poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão por 2/3. Isso aqui cai muito em concurso, a decisão por 2/3 de seus membros. Então aqui nós já temos uma maioria absoluta. Nós temos maioria simples ou relativa, que é metade mais 1 dos presentes, enquanto que a maioria absoluta é metade mais 1 dos membros. Então, aqui essa decisão é por 2/3 dos membros. Então, é a maioria qualificada. Após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, depois de diversas decisões sobre um determinado assunto, eles podem aprovar uma súmula que, a partir de sua publicação, às vezes cai nas provas, a partir de sua votação, não, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. E também da administração direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder sua revisão ou cancelamento na forma que a lei estabelecer. Temos o artigo 173 da Constituição Federal, que também exige que em certas matérias seja expressamente, sejam reguladas por lei, devem ser observadas. Então o artigo 173 também vincula. Agora o inciso 3 da Constituição diz o seguinte: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, quando nós estudarmos lá no início do artigo 1º em diante, é pela dignidade da pessoa humana. Temos também a Lei 9.455, já lá em 97, que já definiu os crimes de tortura. E é vedada a inflição moral. O que é desumano? É todo aquele tratamento que tem por contrário a condição da pessoa humana. E o que é degradante? É aquele que, aplicado, diminui a condição da pessoa humana e sua dignidade. No inciso 4, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo proibido, vedado o anonimato. Então nós temos algumas liberdades, a liberdade de expressão. Nós podemos dizer o que nós bem entendemos, só que não podemos ficar anônimos. Nós temos que expressar e manifestar. Por exemplo, eu não posso escrever um artigo no jornal e ficar anônimo, até porque se eu falar mal de alguém, esse alguém tem o direito de resposta. Nós temos também liberdade de crença, de opinião filosófica, então existem algumas liberdades. No inciso 5 diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. Comentamos há pouco. Então, por que ninguém pode ficar no anonimato? Porque caso alguém fale mal de alguém, esta pessoa tem o direito de se defender. E o direito de resposta sempre será proporcional ao agravo. Então, se, por exemplo, alguém foi ofendido, numa determinada rádio, alguém falou 15 minutos mal de alguém, essa pessoa vai ter, naquele mesmo programa, naquela mesma rádio, não 1 hora, mas 15 minutos. Isso é proporcional. Então, se numa página do meio de um jornal, alguém escreveu 10 linhas, ofendendo a dignidade de alguém, essa pessoa vai ter, não na capa, a página inteira, ela vai ter naquele mesmo espaço as mesmas 10 linhas. Então sempre é proporcional à ofensa. E também é indenizável por danos, né? Por danos. E esses danos podem ser materiais, morais ou à imagem. Também permite, por uma indenização, uma responsabilização penal e civil, né? E essa possibilidade que o ofendido tem de buscar a reparação pelos danos sofridos. E ainda pode ser cumulativo esse pedido com o direito de resposta. Um exemplo de proporcionalidade. Nós temos o mesmo espaço, o mesmo tempo em jornal ou rádio. Aquele exemplo que eu comentei há pouco. Se alguém é ofendido,
num determinado espaço do rádio, é esse mesmo espaço, esse mesmo tempo que ele vai ter para se defender. O inciso 6 diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença e será assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, os locais de cultos, não necessariamente que um local de culto seja uma igreja, um templo fechado, né? E pode ser um local aberto. Bom, e esse local aberto de culto pode ser, por exemplo, um terreiro, não necessariamente seja uma igreja, um templo. O Brasil, ele é um estado laico, não é confessional, então nós não temos uma religião oficial. No inciso 7 diz que é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa a entidades civis e militares de internação coletiva. Já tínhamos, antes da Constituição de 88, uma lei, que é a Lei 6.923, lá em 81 ela já falava sobre esse assunto. Essa lei dispõe sobre o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas. E na LEP, que é a Lei de Execuções Penais, também permite assistência religiosa nos presídios. O inciso 8 é muito importante, cai muito em concurso. Diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, a não ser, salvo, se ele invocar, se ele alegar, usar como argumento para se eximir de obrigação que a todos é imposta. Existem algumas obrigações legais, como por exemplo, votar, servir à pátria, ser jurado. Todos devem observar isso. Porém, alguém pode pedir para ser dispensado. O juiz poderá dispensar, por exemplo, se for escolhido para ser jurado. Mas se ele não for dispensado e ele se recusar a ser jurado, ele vai perder seus direitos civis e políticos. Não vai poder votar, nem ser votado, fazer concurso. E também se ele se recusar a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. E o que é essa prestação alternativa? O artigo 143 da Constituição Federal, ele fala, por exemplo, do serviço militar que é obrigatório nos termos da lei. E o parágrafo 1º diz que as Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que em tempos de paz, cuidem com essa expressão, tempos de paz, cai muito em prova. Não é em qualquer tempo, às vezes caem nas provas assim, é em qualquer tempo, não, só tempos de paz. Após alistamento, alguém alegar, por exemplo, o imperativo de consciência. Então, nós temos as liberdades de crença ou de consciência. Então, se alguém alegar que por sua consciência ele entende que não deve servir à pátria, porque se der uma guerra ele vai ter que matar alguém, ir para a guerra, e ele entende que não se deve matar ninguém, ele tem esse direito. Entende-se como tal, então, decorrente de uma crença religiosa, uma convicção filosófica ou política, né? Para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Então, esses podem eventualmente alegar isso. Eu me lembro quando eu servi na aeronáutica, eu tinha um colega que era da religião Testemunha de Jeová, e eles têm uma crença lá que eles entendem, pelo que ele comentou comigo, que não tem alguma restrição quanto à doação de sangue ou transfusão de sangue. Então, se eventualmente alguém teria que ir para a guerra, ele poderia eventualmente ter que doar sangue ou receber sangue. Então, por esse motivo, ele alegou que queria ser dispensado. E ele foi dispensado do serviço de campo. As mulheres também, os eclesiásticos, eles ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz, né? Essa lei 8.239, lá de 91, ela regulamenta o artigo 143 da Constituição, que trata do parágrafo 1º e 2º, esse que acabamos de comentar, que dispõe sobre a prestação do serviço alternativo ao serviço militar obrigatório. E o que diz o artigo 3º dessa lei? O serviço militar inicial é obrigatório a todos os brasileiros, nos termos da lei. Então, homens, mulheres, todos devem servir à pátria, mas em tempos de paz, os eclesiásticos e as mulheres ficam isentos, mas em tempos de paz. O parágrafo 1º diz que o Estado-Maior das Forças Armadas compete, na forma da lei e em coordenação com os ministérios militares, atribuir esse serviço alternativo aos que em tempos de paz
após alistados alegarem esse imperativo de consciência, decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, para se eximirem, então, desse serviço militar. E entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial. Então, alguém não quer servir a pátria, vai trabalhar no escritório, ou vai prestar um serviço assistencial, filantrópico, ou mesmo produtivo, em substituição, então, àquele de caráter militar. Observação para concurso. Só será, então, privado de direitos civis e políticos se houver, então, a recusa ao serviço militar, que é obrigatório, ou a prestação alternativa. Então, caso ele se recuse a prestar esse serviço alternativo e também se recuse a servir a pátria, daí sim, ele vai ser privado de direitos civis e políticos. Caso contrário, não. Se ele presta serviço militar ou não quer prestar o serviço militar, mas presta o serviço alternativo, beleza, vai estar amparado pela Constituição, pelo que diz o inciso 8º da Constituição, lá no artigo 5º. O que também diz o artigo 15 da Constituição Federal? Ele completa aqui, diz que é vedada a cassação de direitos políticos, é proibido, então não pode ser cassado direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, olha o que diz o inciso 4º, recusa de cumprir obrigação a todos os impostos, como por exemplo servir a pátria, ou prestação alternativa, nos termos lá do artigo 5º, inciso 8, esse que acabamos de comentar. Então, a pessoa vai ter seus direitos políticos suspensos, porque é vedada a cassação, não vai ser cassado, cassado seria perpétuo. E nós vamos ver no próprio artigo 5º que não tem pena de caráter perpétuo. Então, alguém pode ter seus direitos suspensos, suspensos se ele eventualmente se recusar a cumprir essa obrigação que a todos é imposta, ou se recusar a prestar esse serviço alternativo. Na sequência, temos o inciso 9. Diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Nós vivemos outrora, tivemos um regime militar, onde tinha a comissão da censura. Então, determinado artista que queria fazer alguma peça teatral, uma apresentação, ele precisava expor essa peça ou exibir essa peça perante essa comissão de censura. Hoje a regra é que é proibido proibir, né? Então mudou, nós vivemos um Estado democrático de direito. Contudo, lá o artigo 220 da Constituição, ela fala também sobre vedação da censura, ela também fala sobre isso, mas lá nesse artigo diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado, disposto nesta Constituição. E é vedado toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Então nós temos a liberdade de expressão, mas temos que observar alguns limites de idade e horário, por exemplo. É isso que diz lá o artigo 221, inciso 4º da Constituição. Vejamos o que diz. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Olha o que diz o inciso 4º. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, nós temos a liberdade, não tem censura, mas devem ser observados alguns limites de idade e horário. Por isso que às vezes no cinema tem proibido para menores de 18 anos, ou algum programa de televisão tem uma vedação de limite, tem uma restrição quanto ao limite de idade. Bom, o inciso 10 diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material, moral, decorrente de sua violação. E temos uma súmula muito importante do STJ, que é a súmula 403, que trata da indenização pela publicação não autorizada da imagem de alguém. O direito à indenização existe. E diz lá que independe de prova do prejuízo. Então, esse direito à indenização, se alguém não tem autorização da imagem, e essa imagem dessa pessoa foi veiculada de uma forma imprópria, sem autorização, essa pessoa poderá pleitear um direito a uma indenização, independentemente de prova do prejuízo.
Essa súmula diz isso, ó, pela publicação sem autorização da imagem de uma pessoa, com fins econômicos e comerciais. E agora isso está simulado, E o que diz essa súmula? Diz exatamente isso, ó, independe de prova do prejuízo, a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. O inciso 11 cai muito em concurso, diz que a casa é asilo inviolável de indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, a não ser, salvo em algumas hipóteses, caso de flagrante, prestar socorro, desastre ou ainda durante o dia com uma ordem judicial, uma determinação judicial. Cuidem para as provas. Geralmente nos concursos eles colocam a determinação policial. Então aqui nós temos que cuidar que a ordem deve ser judicial, não é administrativa, não é do MP. Cuidem também com esse detalhe aqui, ó, a expressão morador. Morador é diferente de proprietário. Alguém pode ser proprietário de um imóvel e locar. Então o inquilino que é o morador e o locador é o proprietário. Então aqui o consentimento deve ser não do proprietário, se cair nas provas, mas do morador. Bom, nós temos também aqui um cuidado com essa expressão que temos que ter para concurso. Caiu agora recentemente na prova da Polícia Rodoviária Federal. Cuidem com essa expressão, somente. Se cair na prova, somente flagrante, prestar socorro e desastre, está errado. Por que está errado? Porque faltou consentimento do morador. Então, a casa é asilo inviolável. Só podemos entrar com o consentimento ou em caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia com uma ordem judicial. Então, aqui faltou nessa afirmação da CESP, que foi a CESP que fez essa prova, o consentimento do morador. Eles colocaram somente flagrante, prestar socorro e desastre. Não é somente, pode ser com o consentimento. Regra, a casa é asilo inviolável. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Logo, quando então eu posso penetrar na casa? Se sem o consentimento eu não posso, quando então, como exceção, eu posso entrar na casa? Com o consentimento. Também eu posso penetrar na casa em caso de flagrante. Também para prestar socorro. E no caso de desastre, e temos também uma quinta situação com ordem judicial. Com ordem judicial, e essa ordem judicial deve ser durante o dia. O que é dia? Bom, a maioria dos doutrinadores entende que dia há divergências entre os doutrinadores, mas a maioria dos doutrinadores entende que dia é enquanto houver claridade, né? Enquanto houver sol, claridade. Existem algumas teorias a respeito desse assunto. Alguns doutrinadores dizem que é das 6 às 18 horas, outros entendem que é baseado no artigo 172 do CPC, diz que os atos processuais podem ser cumpridos das 6 às 20 horas, mas a maioria dos doutrinadores entende que enquanto houver claridade, é dia. E nós temos que pensar que o Brasil é muito grande. Aqui no sul,
Nós temos horário de verão, às vezes 8, 8 e meia 20, 20 e 30 ainda é dia. 21 horas às vezes ainda é dia. Enquanto que lá no Nordeste, às vezes 17 horas já é escuro, 17h30 já é escuro. Então nós temos que cuidar isso. Então, enquanto houver claridade, a maioria dos doutrinadores entende que é dia. Essa proteção quanto à invasão, ela é uma proteção contra terceiros. E morador, já repetindo aqui, é diferente de proprietário. Bom, dia, então é o período que vai do alvorecer ao anoitecer. Eu gosto muito desse doutrinador chamado Nutt, né, Guilherme de Souza Nutt, ele é um doutrinador que fala muito sobre direito penal, processo penal, mas aqui se encaixa perfeitamente nesse assunto. Pouco importando o horário, bastando que o sol se ponha e depois se levante do horizonte. E uns entendem que é o período compreendido entre a aurora e o crepúsculo. O que é casa? Qual é o conceito de casa? Tem caído em concurso. Então nós temos que entender e não errar. Aqui a base legal está lá no artigo 150 do Código Penal, parágrafo 4º, combinado com esse artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A amplitude da noção, ou do conceito de casa, ele é um pouco mais amplo, tá? Compreende a casa de campo, casa de praia, os aposentos de habitação coletiva, como por exemplo um quarto de um hotel. Alguém pode morar num hotel, numa pensão, num motel, numa hospedaria, desde que ocupado. E todo candidato prudente e dedicado em concurso, ele também sabe que casa não é só o local de habitação, mas também pode ser uma área fechada, onde uma pessoa, por exemplo, exerce sua atividade profissional. Um dentista tem lá o seu consultório, a antessala, onde recebe os seus clientes, seus pacientes, um médico, a mesma coisa, um advogado, enquanto que a área reservada, onde ele atende, faz a consulta, a sala, esta sim é o espaço reservado, mas a antessala não é considerado um espaço reservado, somente o local fechado de consulta. Outro entendimento que existe, o TJD lá do Distrito Federal, já acertadamente se manifestou sobre esse assunto. Por exemplo, jardins, quintais, garagens, pode ser considerado uma extensão da casa, pode ser considerado casa, mas tem um detalhe. Eles devem ser fechados, então fechados com muros, grades e cercas. Se alguém, por exemplo, entra no pátio de uma casa que não tem muro, não tem grade, e bate na porta, ele já entrou no pátio, não é considerado invasão de domicílio. Enquanto que, se está fechado, está cercado e alguém entra sem o consentimento do morador, ele está cometendo o crime do artigo 150, que é violação de domicílio. Bom, o inciso 12 diz que é inviolável o sigilo das comunicações, das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, salvo a não ser no último caso. Já vamos ver qual é o entendimento do STF sobre essa expressão, no último caso, por uma ordem judicial, não do MP nem policial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer. Então, para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal ou penal. Então, o sigilo das comunicações, telefones e de dados, eles são protegidos pela Constituição, mas não são absolutos. Tudo é relativizado, tudo tem limitação, porque por ordem judicial poderá ser quebrado. Então, um telefone pode ser interceptado, os dados poderão ser abertos para hipóteses que a lei estabelecer. Quais hipóteses? Investigação judicial, criminal, né? E instrução processual criminal penal. O que é a investigação? É a fase que antecede ao processo. Por exemplo, se acontece um crime, um furto de um veículo, a delegacia de polícia vai fazer um inquérito policial, montar o seu inquérito para ver quem foi o autor, os autores, as circunstâncias, se tem alguma qualificadora, se tem partícipes ou não, né, se há concurso de pessoas e agentes que cometeram esse crime. Isso a investigação vai dizer. O inquérito é encaminhado para o judiciário e é dado vista ao MP. O MP se manifesta sobre esse inquérito. Ele analisa o inquérito, estuda o inquérito e verifica se ali tem elementos suficientes para denunciar. O MP entendendo que tem, o promotor de justiça denuncia. Ou se for um processo de natureza federal, o procurador da República denuncia. Se é de competência da Justiça Federal. Daí um juiz, um magistrado, vai receber ou não essa denúncia.
Recebendo a denúncia, bom, começa a fase da instrução, começa o processo. Então, nessas duas fases, antes do processo, pode ter uma interceptação por ordem judicial, telefônica de dados, e após já ter um processo instaurado. Bom, temos que cuidar dessas três situações. Tem que ter uma ordem judicial, é somente para esses fins de investigação criminal, não é para investigação administrativa ou civil, e para fins de investigação processual penal. Por isso que nós temos que cuidar com esse detalhe, que já caiu em prova, não pode ser para fins administrativos ou civis. Corre em segredo de justiça. Outro detalhe importante, o STF entendeu que a expressão pode cair nas provas para analista e nas provas agora, daqui para frente, pode cair isso. Essa expressão, no último caso, refere-se após a vírgula, que vem após a vírgula, ou seja, de dados e das comunicações telefônicas, dados bancários, por exemplo. Então, esse é o entendimento atual do STF. A Constituição Federal estabelece algumas restrições também quanto ao sigilo das comunicações telefônicas, quando tivermos um estado de defesa ou um estado de sítio. O que é estado de defesa? Está lá no artigo 136 da Constituição Federal. Diz que o presidente da República pode ouvir do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçados por uma grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por uma calamidade de grandes proporções da natureza. E o parágrafo 1º, que é muito importante, diz assim: o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de duração e vai especificar quais são as áreas que vão ser abrangidas, né? E indicará também os termos, limites da lei, quais são as medidas forçadas, coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. A mais importante é essa aqui da letra B, da linha B, que nós estamos comentando, e da linha C. Sigilo das correspondências, sigilo das comunicações telegráficas e telefônicas. Mas também temos ainda a restrição a direitos de reunião. Daqui a pouco nós vamos estudar sobre direito de associação, reunião. Também no estado de defesa pode ter uma restrição quanto a direito de reunião. Bom, na sequência fala sobre o estado de sítio lá no artigo 139 da Constituição. Também nesses momentos, estado de sítio, já vivemos aqui no Brasil, na era Vargas, o estado de sítio, né, foi decretado estado de sítio com fundamento, então, nesse artigo 137, inciso 1, que só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Bom, obrigação de permanência em localidades determinadas, detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crime comum,